Queridos irmãos, no Senhor Jesus Cristo, temos refletido durante esses dias sobre a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Já temos ouvido pregações sobre isso, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a nossa esperança fundamentada nele e na sua ressurreição. Nosso Senhor não está morto, e isto é grande consolo para nós. Mas é notório, irmãos, que mesmo sabendo que ele está no céu, à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, ainda podemos sentir como se ele estivesse longe de nós. Somos tão fracos, irmãos, tão fracos. E a fé que nós temos, a fé que nós recebemos do Senhor, não é perfeita. Nossas fraquezas nos levam muitas vezes a duvidarmos. Nós somos assim. Por isso, devemos reconhecer que às vezes podemos nos sentir, não é, afastados, ou como se Jesus estivesse distante de nós. O que não é verdade, porém, por nossa fraqueza, é assim que tantas vezes somos tentados a pensar. Esse entendimento, irmãos, pode nos levar à tristeza, à angústia, ao desespero e, às vezes, até mesmo perder a perspectiva. Podemos ficar realmente desnorteados na vida cristã, ou entender ou sentir que Cristo está longe de nós. Sabem aquela decepção que os discípulos sentiram quando Cristo morreu? Nós sabemos que eles se dispersaram ali. Quando eles viram Jesus Cristo sendo humilhado e não reagindo, mas como ovelha muda, sendo conduzida aos seus, aqueles que iriam matá-lo, aos seus tosqueadores. Quando eles viram Jesus Cristo sendo humilhado, zombado, escarnecido diante dos homens, morrendo literalmente, eles ficaram realmente perplexos por causa daquilo e muitos se dispersaram. Essa foi a reação deles. Eles ficaram decepcionados, tristes, angustiados, em uma verdadeira crise de fé por causa disso. E por isso mesmo, eles voltaram às suas atividades normais. Mesmo tendo recebido tanto ensino da parte do Senhor, começaram a viver como se ele fosse apenas uma boa lembrança. Uma boa lembrança. Um sonho que durou pouco. Foi assim que eles começaram a ver. Por isso, não é? Muitos deles voltaram às suas profissões de pescador e de outros afazeres também. O exemplo é que nós observamos aqui no Evangelho de João, capítulo 21, que Pedro voltou a ser um pescador. Ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de Jesus Cristo chamar. Não é? E ele estava ali de novo pescando, como anteriormente. Simplesmente perdeu a perspectiva. Ficou desnorteado, porque viu o seu Senhor morrer. Talvez ali ele tenha perdido as esperanças. Por isso voltou à sua velha vida. Da mesma forma, irmãos, assim como os apóstolos, tivemos uma experiência marcante quando o Espírito Santo, não é, testificou que somos filhos de Deus. Sabe aquele dia, mesmo nós sendo criados em um ambiente cristão, ainda assim, não é, quando o Senhor realmente nos chama, há um momento especial em nossa vida, quando nós temos o testemunho do Espírito Santo dentro de nós. E temos consciência, não por questão de tradição, não por uma mera repetição nominal, vamos dizer assim, mas porque realmente nós temos a consciência naquele momento que somos filhos de Deus. Nós tivemos essa experiência. Mas ao passar do tempo, ao passar de tantas experiências que vamos acumulando na nossa vida, aquele momento inicial, que era tão gostoso para nós, passa a ser estranho. Parece que a alegria que estava em nossa vida foi embora. Já não há mais aquele ânimo como antes. Aquela alegria de fazer a vontade de Deus, onde nós tínhamos prazer de anunciar para qualquer um, e não tínhamos vergonha nem diante de nossos colegas, de nossos amigos, pessoas que não são da igreja, pessoas que poderiam facilmente zombar de nós, porque agora estamos nos dedicando de verdade a Jesus Cristo. Mesmo assim não tínhamos vergonha alguma, nós falávamos, nós somos cristãos, nós amamos ao Senhor. Havia essa alegria. Nós cantávamos, nós chorávamos, nós aproveitávamos aquele momento. Sentimos que Cristo aquecia o nosso coração. Que tempos maravilhosos, estes do primeiro amor. Os discípulos tiveram essa experiência. Mas em algum momento,
não é? Eles começaram, a partir do momento que viram Jesus Cristo morrer, a esfriarem nesse sentido. Em algum momento em nossa vida também, em algum momento em sua própria vida, você começou a sentir que ele não estava mais tão perto de você, que Cristo não estava mais tão perto de você. A vida cristã, então, passou realmente a ser algo estranho. Estamos, então, sujeitos, irmãos, a estas crises terríveis, essa frieza espiritual. Somos sujeitos a isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, e isso é o nosso consolo, por meio de sua palavra, traz conforto à sua igreja, traz conforto aos seus filhos, aos filhos de Deus. Pois ele não quer que sintamos que ele está distante de nós, mas que devemos ter a consciência de que ele está perto, para que a nossa vida se encha mais uma vez de significado, de alegria, que vem do Espírito Santo. Por isso, então, vamos refletir na manhã deste domingo na promessa de Cristo, de que jamais nos deixaria. Vamos pensar sobre isso hoje. O tema do sermão dessa manhã é justamente esse. Jesus Cristo nunca se ausentou de sua igreja. Vamos pensar nesse consolo do Senhor. O texto base não será o único texto, é claro, mas será o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, a parte final. O texto específico é o versículo 20, mas eu quero ler do versículo 18 ao 20, não é? Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18 ao 20. Diz bem assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E essa, então, é a promessa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a promessa do Senhor. Nós vamos também ler, irmãos, o texto de nosso catecismo. No domingo 18, estaremos lendo as seguintes perguntas. A pergunta 46 e pergunta 47 também, que diz bem assim. O que você confessa quando diz que Cristo subiu ao céu? A resposta, que Cristo, à vista dos seus discípulos, foi elevado da terra ao céu e que lá está para o nosso benefício, até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. E a pergunta 47. Quer dizer então que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos, conforme ele nos havia prometido? É o texto que nós lemos, não é, de Mateus? A resposta, Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo a sua natureza humana, ele não está mais na terra. Mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, ele jamais se ausentou de nós. Essa então são as perguntas e respostas, não é, do dia do Senhor 18, que nós iremos também refletir. Espero em Deus que os irmãos possam ser edificados com essa palavra e possam pensar bem na promessa de Cristo e de que ele é fiel em cumprir essa promessa de que nunca abandona o seu povo. A primeira parte do sermão, então, irmãos, é justamente essa. Jesus não nos deixou órfãos. Nós podemos observar isso no texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 ao 18, não é? Quando Cristo realmente nos ensina essa palavra. Eu quero ler esse texto. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 ao 18. Jesus não nos deixou órfãos. Diz assim a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa é a promessa do Senhor para nós, irmãos.
E o que isso significa? Que Jesus Cristo, então, não é como nós observamos aqui na promessa dele, ele disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse que enviaria, então, o Espírito Santo como nosso Consolador para sempre, para habitar em nós, para sempre. Aprendemos, então, irmãos, que quando Jesus Cristo disse que não nos deixaria órfãos, o Senhor está nos ensinando que Ele realmente nos cercaria de uma família, para não nos sentirmos sozinhos neste mundo. É isso que significa, não é, em que Jesus diz que Ele não nos deixará órfãos. Ele nos dá uma família. E a igreja é a família que Ele nos deu. Nós lemos, por exemplo, em Efésios 2, verso 19 a 22, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que palavra maravilhosa que Paulo escreve aqui em Efésios 2. E membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A promessa é que o Espírito estaria em nós, e o Espírito habitando em nós nos torna um. Nós recebemos então de Cristo uma família. Isso realmente é muito importante. No momento em que os discípulos viram Jesus Cristo morrer, eles se dispersaram. Eles se afastaram e voltaram à sua velha vida, ao seu velho trabalho. Às vezes, em nossa vida cristã, por também entendermos Cristo como estando distante de nós, porque não estamos vendo Ele aqui, porque o testemunho que temos dos apóstolos é que Ele foi elevado da terra ao céu. E eles viram isso acontecer. Então, por conta disso, podemos muitas vezes imaginar que Cristo não está conosco, que Ele nos deixou. E isso pode realmente se tornar em tristeza em nosso coração. Muitas vezes o que as pessoas fazem quando se sentem assim é justamente se afastarem da igreja e não percebem a grande bênção que tem do seu lado. Não percebem o grande privilégio da família que o Senhor nos deu. Justamente para nós não nos sentirmos sozinhos. Paulo diz aqui que nós não somos mais estrangeiros e nos diz que nós somos membros da família de Deus. Nós recebemos uma família no Senhor. Observem como o Senhor é fiel nesse sentido, irmãos. Ele prometeu que não nos deixaria, mas que estaria conosco todos os dias. E Ele nos deu uma família. Uma família. Nós lemos em Gálatas capítulo 4, verso 4 a 7 também. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. É claro que nós temos vários ensinos aqui nesse texto, mas eu quero chamar a atenção para essa verdade. Deus nos tornou herdeiros. E agora Deus é o nosso Pai por causa de Jesus Cristo. Isso nos mostra exatamente que nós fazemos parte de uma família. Para não nos deixar sós neste mundo, Cristo nos deu família. A família da fé. E isso realmente é uma bênção do Senhor para nós, irmãos. E a demonstração de sua fidelidade com a sua igreja. E a igreja, que é a nossa família, é o seu corpo místico. É o corpo de Cristo. Cada irmão, então, é membro do corpo de Cristo. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Esse é o ensino da Escritura. Essa família que é a igreja é o corpo de Cristo. E nós, então, como fazendo parte da igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um de nós, então, é membro deste corpo. Veja a fidelidade do Senhor. Romanos 12, verso 4 e 5, nós lemos, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado
a todos os outros. Somos uma família. Somos membros do corpo de Cristo e estamos ligados uns aos outros. Isso realmente é uma bênção do Senhor, para que nós venhamos ter consciência de que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E como igreja, como família de Deus agora por meio de Cristo, quando nós nos reunimos para desfrutar da comunhão, nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um objetivo comum. Nós temos algo que nos une, nós temos uma causa. Todos nós lutamos pela mesma verdade. Não é? É como Paulo exortando aos filipenses, dizendo que eles deveriam ter todos uma maneira de pensar. Todos uma maneira de pensar. O mesmo sentimento de amor. Nós temos então um ponto comum, um ponto que nos une, que é Cristo Jesus. Lemos em Efésios 4, verso 4, há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Nossa esperança, a esperança dos membros do corpo de Cristo é uma só esperança. Todos nós estamos esperando a mesma coisa. Percebe? Deus nos deu uma família e cada membro dessa família, cada membro do corpo de Cristo está esperando uma só coisa. Está esperando justamente o cumprimento da promessa do Senhor de que um dia, quando Ele voltar, Ele nos ressuscitará para a vida eterna. É o que nós todos esperamos. Nos reunimos no nome do Senhor. Lemos em Colossenses, capítulo 1, verso 18, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Cristo tem a supremacia sobre tudo. E Ele é o nosso cabeça. Ele é o nosso cabeça. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso rei. Todos estamos unidos, então, como sendo o corpo deste cabeça que é Cristo. Que bênção é para nós sabermos, irmãos, que estamos todos unidos em um só propósito. Como Cristo nos diz em Mateus capítulo 18, versículo 20, e é um texto bastante claro, quando o Senhor nos fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Lembrem da promessa, o que ele disse aos seus discípulos, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século. E ele está dizendo aos seus discípulos, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Que bênção podemos saber disso, da fidelidade do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, nós lemos, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Veja como Cristo nos ensina, nos instrui, que Ele é o alvo central de nossa vida. Paulo diz, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensão, antes sejais unidos em um só sentido e em um mesmo parecer. Cristo realmente nos dá uma família para que nós venhamos nos sentir acolhidos, amados, juntos. Desfrutemos de comunhão, a comunhão dos santos. É isso que o Senhor Jesus nos dá, mostrando a sua fidelidade, a sua promessa. Portanto, irmãos, temos que aprender a olhar para a igreja como a própria manifestação da fidelidade do Senhor Jesus Cristo, como a prova de que Ele não nos deixou, porque fazemos parte da igreja, somos membros dele. Outra coisa que aprendemos importante, irmãos, sobre as promessas do Senhor Jesus Cristo, as promessas dele, o que ele prometeu à sua igreja, é que Jesus nos deu um Pai por seu Espírito Santo, um Pai no céu por seu Espírito Santo. Isso é o conceito de família. Antes, entendam isso, antes nós não poderíamos compreender, como gentios que éramos, que somos, né, por natureza, nós não poderíamos ver Deus como um pai.
Estávamos afastados da igreja do Senhor. Estávamos afastados do povo de Deus. Mas o Senhor, Jesus Cristo, não é? Operou em nós por seu Espírito Santo, nos dando fé, para que pudéssemos então agora ter um Pai no céu. É por isso que Ele nos ensina. Por meio da sua oração dominical, Ele diz aos seus discípulos, é assim que vocês vão orar: Pai nosso que estás nos céus. Ele nos deu um Pai bondoso e perfeito. Ele nos regenerou para isso, para estarmos vivos para Deus e mortos para os nossos próprios pecados. É isso que o Senhor nos deu. Por isso aprendemos que o Espírito nos diz que somos filhos de Deus. O Espírito de Cristo nos diz que somos filhos de Deus. Foi isso que Ele nos deu. Romanos 8, verso 16, nós lemos bem assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse é o testemunho interno do Espírito Santo. É o que Cristo nos deu a igreja, mas não só nos deu a igreja, nos fazendo parte desse corpo que é a igreja. Não apenas nos deu uma família, mas Ele mesmo, nesse sentido, enviou o seu Espírito a nós, e esse Espírito Santo, o Espírito de Cristo, Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos dá essa consciência, essa fé, essa confiança de que o Deus Todo-Poderoso é o nosso Pai. Essa é a bênção que Ele nos dá. O Espírito Santo nos diz, então, que nós também somos irmãos de Cristo. Percebe? Ele se fez nosso irmão quando assumiu nossa natureza. Ele é o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus por natureza, mas por causa de Cristo, pela obra de Cristo, no operar do Espírito Santo em nossa vida, nós somos feitos filhos de Deus. Romanos 8, verso 17, nós lemos mais uma vez: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós fomos feitos família de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo é o grande herdeiro. Tudo foi criado por meio dele, porque Ele é o Verbo de Deus, mas foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. Foi criado para Ele. Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, Ele é o herdeiro de toda a criação. Tudo foi feito para Ele. E agora, por causa do Espírito Santo que habita em nós, irmãos, o que nós temos de promessa, para sabermos que somos assistidos, guardados, cuidados pelo Senhor, que não somos abandonados de forma nenhuma, Ele nos dá a consciência de que nós somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O mundo por vir, o reino de Deus, nós somos herdeiros desse reino. O Espírito Santo, então, nos dando toda esta bênção, essa consciência, nos liga a Cristo e uns aos outros, como temos aprendido. Para ressaltar esse ponto, Romanos 8, verso 9, nós lemos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha o que Paulo diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que nos faz pertencermos a Cristo é justamente o fato de que o Espírito de Cristo habita em nós. Esse Espírito de Cristo, o Espírito Santo, nos dá a consciência de que nós somos filhos de Deus, de que nós pertencemos a Cristo. É Ele quem nos convence, não é, de que nós fomos comprados pela obra do Calvário, de que Cristo, quando morreu, nos substituindo, estava pagando os nossos pecados. Nós pertencemos a Ele. Fomos comprados por um alto preço. O sofrimento, a humilhação do Filho de Deus. Lemos também, irmãos, em Efésios, capítulo 3, verso 14 a 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. O testemunho interno do Espírito Santo, né? E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender
com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vejam que testemunho maravilhoso que nós temos do Senhor aqui. Que testemunho maravilhoso. Pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, habitando em nós, Cristo mesmo habita em nosso coração. O que ele disse aos seus discípulos? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo nunca se ausentou de sua igreja. Nunca se ausentou de sua igreja. Pelo Espírito Santo que em nós habita, o próprio Cristo habita em nosso coração. O próprio Cristo habita em nosso coração. Glória a Deus, irmãos. Que maravilha podemos ter esse consolo da parte do Senhor. Agora podemos compreender que o Senhor jamais abandona o seu povo, jamais abandona a sua igreja. Mas em cada passo de nossas vidas, em cada caminhar de nossas vidas, cada passo que a igreja cristã dá neste mundo, ela dá esses passos na presença do Senhor. Ela caminha e ela não está nesse sentido abandonada, largada. Ela não está órfã. Cristo mesmo, habitando em nós pelo Espírito Santo, em nosso coração, não é? É que nos conduz, Ele nos levará até aquele grande dia. Não se ausenta de nós. Eu sei que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos ali, eles realmente sentiram quando Cristo morreu. E dá para compreender, até porque o próprio Tomé, não é? Até o próprio Tomé, quando São Tomé olhou, não é? Quando ele recebeu o testemunho dos demais discípulos, que disseram, ele ressuscitou, está aqui. O pessoal chama ele de um santo, vamos dizer assim, incrédulo. Ele ouviu aquele testemunho dos discípulos e disse, olha, se eu não ver com os meus próprios olhos, se eu não tocar a sua ferida, as suas chagas, eu não vou crer. E isso mostra que ele estava realmente muito abalado. Seu coração estava arrebentado por ver o seu amado Senhor sendo humilhado naquela cruz e morrendo literalmente. Essa crise veio sobre todos os discípulos. E muitos, é claro, começaram a pensar, ele morreu já há tanto tempo. Já fazem 3 dias. Ele morreu. Nós não podemos fazer nada. Ele não fez aquilo que talvez nós desejássemos que ele fizesse. Que ele simplesmente saísse daquela cruz, como outros desafiavam a ele. Tu não és o Filho de Deus? Você não é o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós. Desce dessa cruz. Talvez por perceber isso, que ele literalmente morreu, eles foram tão abalados, que ficaram assim, sentindo como se ele tivesse simplesmente ido embora, os deixado. Aquele sonho maravilhoso se acabou. Essa era a crise. Por isso Pedro estava ali de novo, pescando, como se ele não tivesse jamais ouvido a Jesus Cristo. Como se Cristo fosse apenas uma lembrança saudosa na mente de Pedro. Sabe? Uma lembrança de um momento alegre, gostoso na vida dele, mas que acabou. Eles puderam aproveitar, ouvir a Jesus Cristo, e como era maravilhoso poder estar andando com o Senhor durante 3 anos, sendo discipulado por Ele, aprendendo suas lições maravilhosas e cheia de autoridade. Podendo ver Jesus Cristo demonstrando quem Ele é, operando o seu poder divino, curando pessoas, expulsando demônios, multiplicando pães e peixes. Poderem realmente sentir o seu coração aquecido, porque Cristo estava ali os consolando. Porque Cristo os defendia, mesmo quando fariseus, quando líderes daquele período de certos grupos partidários religiosos atacavam os seus discípulos, atacavam o próprio Cristo, Cristo sempre tinha uma palavra para repreendê-los. Aqueles que eram maiorais naquela sociedade eram calados pela sabedoria de Cristo e os discípulos podiam ser consolados com isso. Veja aqui quem tem autoridade, quem nos defende. Ter vivido tudo isso, ter tido toda a experiência e ver o Senhor morrer, certamente foi algo chocante para eles. E agora o Senhor se afastou de nós. Ele morreu.
Nós não temos mais o Senhor, nós não temos mais aquele que falava ao nosso coração, ao Jesus que estava no monte, fazendo o seu sermão, dando os seus ensinos, e nós ouvimos as suas palavras, e como era maravilhoso aprender do Senhor, ouvir dele esperança, ouvir a pregação do Evangelho, ouvir pela palavra de Cristo, ele tornando Deus muito mais próximo de nós, as suas parábolas, as histórias que ele contava, tudo para ilustrar o reino de Deus, nos dando esperança. Mas o fato é que ele morreu. E nós sentimos agora um distanciamento. Ele morreu. E o sentimento deles foi igual ao que nós temos quando um ente querido nosso morre. Esse é o nosso sentimento. Se alguém que nós amamos falece neste mundo, nós sentimos como se essa pessoa fosse para longe e estivesse numa situação inalcançável para nós. E essa é a realidade da morte. E então sofremos. Sofremos. E por mais que tentemos consolar as pessoas, devemos fazê-lo sempre. Ainda assim, nós não podemos arrancar do coração de ninguém a dor que vem por causa desse distanciamento. Porque a pessoa agora, para quem perdeu, é apenas uma lembrança. Apenas uma boa lembrança. E como dói pensar que eu não poderei mais estar do lado dessa pessoa. Assim os discípulos estavam também. Assim eles estavam. 3 anos ouvindo a pregação de Jesus Cristo. 3 anos ouvindo a sua palavra maravilhosa. E estavam ali sofrendo, irmãos. Sofrendo por causa disso. Mas uma coisa temos que compreender, como consolo. Aprendemos que Cristo nos deixou órfãos. Sua promessa é real e verdadeira. Ele nos deu uma família. Nos fez um por seu Espírito Santo. Aprendemos também, irmãos, que Ele nos deu um Pai no céu. Realmente cercou nossa vida dessa família maravilhosa. Mas a falta que os discípulos tinham de ouvir ao Senhor Jesus Cristo, até isso o Senhor Jesus Cristo supriu em sua igreja, supriu em seus discípulos. E podemos ver justamente isso no Evangelho de Lucas, capítulo 24. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós podemos ler a palavra do Senhor. Lucas 24, do verso 27 ao 32. E vamos aprender que Jesus nos deu a sua palavra. Lucas 24, do verso 27 ao 32. Que diz: E começando por Moisés, esse é o contexto dos discípulos no caminho de Emaús. Eles iam conversando sobre os últimos acontecimentos, né? Eles viram Jesus Cristo morrer, já é o 3º dia. Então eles estavam tristes também pensando nisso. Jesus Cristo então aparece ali no meio deles, não é? Ainda para eles como um estranho, porque eles não reconheceram ao Senhor. E então Jesus mesmo começa a fazer isso. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começou a pregar mais uma vez para os discípulos. Eles nem sabiam que era ele. Ele já tinha ressuscitado, estava ali. Eles não o reconheceram, mas ele estava pregando a sua palavra para os discípulos, expondo as suas palavras. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Então Jesus Cristo disse que ia adiante, ia continuar seu caminho. Versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. Já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro. Olha o que os discípulos disseram. Veja, eles ouviram a palavra e o que Cristo fez, partindo o pão com eles e dando graças, os lembrou da Santa Ceia. Os lembrou que era comum para os discípulos de Cristo estarem com Ele. E lembrou daquele último momento, da ceia que Ele teve com eles. Então, verso 32, nós lemos: E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração
quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Veja a confissão dos discípulos. Cristo nos deu sua palavra. A falta que os discípulos sentiam porque Cristo morreu, e agora, como vamos poder ouvi-lo mais uma vez? Ele mesmo supriu isso, dando a sua palavra aos seus discípulos, expondo as Escrituras. E depois que ele saiu, ele partiu dali, eles começaram a lembrar e a pensar, e reconheceram Jesus Cristo. Ele partiu o pão conosco. E ele pregou a sua palavra, ele expôs a palavra, ele mostrou de Moisés aos profetas tudo o que constava sobre ele na Escritura. Ele fez uma verdadeira pregação expositiva, mostrando ele na Escritura. E a palavra de Cristo, tal como no período em que ele estava ali com seus discípulos antes da sua morte, como Jesus Cristo pregava, e eles amavam ouvir a pregação do Senhor Jesus Cristo ali, naquele momento. Eles lembraram e eles sentiram o coração deles aquecido pelas palavras do Senhor. Quando Cristo expunha a sua palavra, o coração deles se aqueceu. Cristo Jesus, irmãos, continua a falar com cada um de nós por meio das suas sagradas Escrituras. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, não é simplesmente a voz do pastor humano que nós estamos ouvindo. O foco não é esse. O foco central é que por meio da pregação do Evangelho, que é feita por um homem pecador como eu, os discípulos de Cristo possam ouvir a voz do próprio Cristo na sua palavra, no Santo Evangelho. É o que eles disseram. Jesus Cristo expôs a pregação do Evangelho, expôs a palavra, expôs a verdade para eles, como sempre fez. Os lembrando do seu ministério, do que ele fazia antes da sua morte e ressurreição. E Jesus continua a ensinar a sua igreja, a exortar o seu povo como fazia no sermão, ensinando o caminho que eles deveriam andar. Ele continua dizendo as mesmas palavras para nós hoje: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Ele continua dizendo que Deus é nosso Pai por meio da sua palavra. Continua trazendo consolação à sua igreja. É o que nós lemos, por exemplo, em Colossenses 3, verso 16, quando o apóstolo Paulo diz à igreja: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. A palavra de Cristo habitando no meio do povo de Deus, sendo pregada, sendo exposta, como Cristo fez. E isso aqueceu o coração daqueles discípulos. Essa mesma palavra Cristo nos dá, isso é ordenado à igreja, e é por isso que a igreja de Cristo, ela deve amar a pregação do Evangelho. É por isso que para nós cristãos reformados, a pregação é o ponto central do culto. A nossa expectativa é o que o nosso Senhor Jesus Cristo, no momento da pregação, está falando conosco. E é nessa hora que o nosso coração deve ser aquecido. Deve ser aquecido. E venhamos realmente entender, confiar e sentir mesmo que Cristo não nos abandonou, que Ele continua falando ao seu povo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, tal como o Senhor fez com que a sua palavra abundasse em meio dos seus discípulos, pregando, anunciando as boas novas do Senhor. A fidelidade de Deus. Veja como o Senhor nos ensina que Ele jamais nos abandona. A promessa do Senhor é fiel. Ele prometeu aos seus discípulos, no versículo 20 de Mateus 28, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E o Senhor mantém fiel esta promessa. Ele cumpre essa promessa para o bem do seu povo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu quero então passar para a conclusão do sermão. Nosso Senhor Jesus Cristo não nos deixou órfãos. Ele continua conosco todos os dias, e assim será até o fim. Essa é uma certeza que nós temos. Por meio do seu Espírito que habita em nós e por sua palavra, Ele nos transmite o seu amor. Como
como fazer com seus discípulos. Mas eu pergunto a vocês: você reconhece a voz do Senhor? Tal como os discípulos no caminho de Emaús tiveram seus olhos abertos pela atitude de Cristo partir o pão, e então lembraram que quando Cristo expunha a palavra, o coração deles ardia, era aquecido. Eles reconheceram a voz de seu Senhor. A pergunta para cada um de nós é: reconhecemos a voz de nosso Senhor? Ainda hoje? Pergunto a você, amado irmão, o seu coração arde, fica aquecido quando as Escrituras são expostas a você? Você sente que Cristo está perto, tal como aqueles discípulos sentiram? Eles disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando Ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Por ouvir a palavra de Cristo, o coração deles foi aquecido. Seu coração também é aquecido assim? Ele prometeu que estaria conosco, e Ele enviou o seu Espírito a nós. Toda vez que você abre a Bíblia para um momento devocional, onde você lê com temor e ora, você está ouvindo a palavra de Cristo. Você está ouvindo o próprio Cristo falar com você. Toda vez que nos reunimos como igreja para um estudo numa quarta-feira ou em qualquer outro dia da semana, somos reunidos aos pés de Cristo para, como discípulo, ouvir suas palavras, assentados aos seus pés para ouvir as suas palavras maravilhosas. Toda vez, irmãos, que nos reunimos para o culto solene, como é agora, para adorarmos ao Senhor, pelo Espírito Santo em nós, somos elevados à presença de Deus e em Cristo adoramos a Deus. E Ele se alegra conosco nos louvores, pois Ele canta louvores no meio da congregação. É isso que os salmos ensinam. Cristo está falando com seu povo. Ele jamais se ausentou de nós. Ele continua a falar. A pergunta é: nosso coração aquece? Nosso coração é aquecido, arde quando ouvimos a palavra do Senhor, do nosso bom pastor? Ele disse que não nos deixaria e não nos deixou. Resta respondermos. E isso é algo muito importante para nós agora. Se estamos, às vezes, passando por crise e nos sentindo distantes, a pergunta para nós é justamente essa: temos ido ao encontro do Senhor? Nós temos ido ao encontro do Senhor? Respondam isso a vocês mesmos. Quantos não têm faltado aos cultos em suas comunidades locais? Quantas pessoas não se ausentam ou não entendem o culto ou as atividades da igreja como algo tão importante assim e simplesmente se ausentam? As consequências disso é que você vai sentir como se Cristo estivesse longe de você também. Quantos não têm feito isso? Quantos não se ausentam dos estudos na palavra de Cristo, nas orações? Quantos neste momento de quarentena, por exemplo, irmãos, que estamos vivendo, não se ausentam de cultuar a Deus com a sua igreja, com a igreja local, não é? A família imediata que o Senhor nos deu, a família que o Senhor nos deu aqui neste mundo, mesmo que seja por meio da internet. Se alguém está procurando outra coisa e aproveitando o momento de crise, onde nós não estamos tendo cultos presenciais, estamos limitados em casa, as pessoas que se ausentam deste momento e não se conectam por meio da internet para, juntos com seus irmãos, mesmo com as limitações físicas, adorarem ao Senhor e ouvirem a palavra de Cristo, estão se distanciando desse encontro. E não estão ouvindo as palavras do Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, não terão seu coração aquecido. Não ouvirão a exposição do Senhor. Todas as vezes que nos ausentamos da família de Deus, de sua igreja,
Todas as vezes que terminamos o nosso dia sem abrir as Escrituras, ler, refletir e orar, estamos dispensando a bênção de aproveitarmos o encontro com o Senhor Jesus. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim. Todos os dias. Todos os dias. Será que nós buscamos esse encontro com o Senhor todos os dias? Será? Pensemos sobre isso, irmãos. Que terrível é, que triste é, irmãos, ter Jesus disponível todos os dias, ininterruptamente todos os dias, e preferirmos gastar todo o nosso tempo, o dia inteiro, sem nos assentarmos para ouvir o nosso Senhor. Que terrível, que triste é. Saber que Cristo está ali sempre, à destra do Pai, intercedendo por nós, todos os dias, fazendo o seu trabalho em nosso favor, como sempre fez. Estando disponível para falar ao nosso coração todos os dias. E preferirmos, por nossas vaidades, nos apegar a coisas inúteis, rejeitando o encontro com o Senhor. Tenhamos em mente uma coisa, irmãos. Embora nós nos esqueçamos disso, muitas vezes não o tenhamos como prioridade em nossa vida, Ele não se ausenta de nós. E diferente de nós, que às vezes não pensamos nele, Ele pensa em nós sempre, todos os dias. Nós passamos um dia, às vezes, sem orar. Às vezes oramos só na hora de dormir ou até quando acordamos. Às vezes nos esquecemos devido às nossas atividades do dia de termos esse encontro com Ele devocional, de podermos ler a Sua palavra, ouvir a Sua palavra, orar, ter o nosso coração aquecido pelo Senhor. Mas Ele não se esquece de nós. Não se esquece de nós. A segurança que temos é isso. A Sua promessa é fiel. Hebreus capítulo 7, verso 25, que nós lemos. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Cristo sempre trabalha em nosso favor, sempre intercede por nós. Ele está disponível como nosso sumo sacerdote à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E podemos então, a cada encontro, a cada devocional, leitura e oração, a cada estudo da palavra junto com a igreja, com a família que Deus nos deu neste mundo, a família da fé que o Senhor nos deu, e no culto solene, quando somos chamados pelo Senhor para o adorar por meio de Cristo, na obra do Espírito Santo em nós, nós somos reunidos para ouvir o nosso Senhor Jesus Cristo falar mais uma vez e o nosso coração ser aquecido. E sentirmos Cristo perto de nós, sermos fortalecidos na fé e cremos que Ele está perto de nós, que pelo Espírito Santo Ele habita em nosso coração e que Ele mesmo continua a falar. Como Ele prometeu, Ele não se ausenta de nós. Está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a fidelidade de nosso Senhor. Portanto, pense sobre isso, irmão. Pense sobre isso. E aproveite, busque ao Senhor de todo o seu coração. Não desperdice o seu tempo, mas realmente abrace essa verdade e busque a Cristo, para que o seu coração seja aquecido, para que você não sinta Jesus Cristo distante de você, mas tenha consciência e seja consolado na verdade de que Ele não se ausenta do seu povo. Temos sempre o Senhor intercedendo por nós, aplicando o seu amor por meio de sua palavra. Que em nome de Cristo, irmãos, a pregação do Evangelho que nós ouvimos, nossas meditações diárias, tudo que fazemos para o Senhor e o fato de ouvirmos Sua palavra possa de fato aquecer o nosso coração. Aquecer o nosso coração, pois Ele não nos deixa. Amém. Graças a Deus.